Bom dia, gente. Bom dia a todos. Agradecer ao Instituto pelo convite, pela oportunidade. Parabenizar pela elaboração desse seminário, um tema que angustia todos nós hoje. Iniciaria dizendo para vocês que é mais um motivo que eu acho que tenho que parabenizar a todos, porque segurança pública não é prioridade no Brasil. Nós estamos falando de um tema que não é prioritário. Angustia todos nós, mas não é prioridade. Principalmente para o governo federal, que foge dessa atribuição como o diabo da cruz, num entendimento lá discutível desde a Constituição de 88 e deixou os estados de lado nisso, não é? Porque lá em 88 segurança pública era sinônimo de ditadura, sinônimo de braço forte do Estado, então isso é patinho feio, deixa para lá. E ficou como não sendo prioritário. Mas por que também que não é prioritário? Não é prioritário para mim por um dado muito simples. Um país onde morrem 60 mil pessoas de morte violenta e não há, de uma maneira nítida, objetiva, transparente, uma preocupação com isso para mim não é prioridade. Não é prioridade. Continua ainda ficando num plano secundário. E acho que cabe a nós, exatamente através desse tipo de evento, trazer essa discussão à tona. Embora eu diga aos senhores que hoje o discurso muito polarizado, é difícil até se debater com um discurso polarizado, mas eu acho que também, na minha visão, é uma oportunidade de fazê-lo. É uma oportunidade da gente expor as ideias, de se falar sobre estas questões, porque eu entendo que o discurso polarizado ele cria oportunidades para oportunistas. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós temos uma eleição, os oportunistas estão aí, vão vir prometendo milhares de situações de melhora, e isso, na minha percepção, considerando a situação não do Rio Grande do Sul, nem do Rio de Janeiro, mas do país, eu acho que isso dificilmente vai acontecer. Nós estamos enfrentando problemas muito sérios no que diz respeito a investimentos futuros. Eu não acredito que em segurança nós tenhamos alguma solução rápida, isso não vai acontecer. E tenho que dizer aos senhores que soluções em segurança pública, elas não são a curto prazo, elas são de médio e longo prazo, e também nós temos hoje uma ansiedade muito grande das pessoas por resolver os problemas. Então, é muito difícil, né? Tem uma complexidade muito grande esse tema. Em segundo lugar, eu creio que no país se tem um entendimento distorcido do que seja segurança pública. As pessoas acham que segurança pública é polícia, e segurança pública não é polícia. A polícia ela é parte da solução. A polícia não é a solução total das coisas. A polícia é parte disso. A polícia é um elo de uma corrente que se chama solução. Vocês estão vendo aí nas mídias, principalmente finais de semana, programas falando sobre segurança, e nada mais você vê ali do que ações integradas no sentido de minimizar os problemas. Terceiro ponto, eu diria que nós temos que ter muito claro em mente de que não se resolve problema de segurança. Não é assim, faz isso que vai resolver. Não vai resolver. O problema de segurança é um problema do fato social. Nós temos que ter em mente mitigar os problemas, diminuir esses problemas. Porque resolver os problemas é muito difícil. Países desenvolvidos têm problemas, num outro nível, numa outra estrutura, mas também eu acredito que nós temos que ter essa questão de que não se vence. Segurança se mitiga. São palavras que eu acho que tem que estar um pouco fora do nosso imaginário, a questão de solucionar esse problema de uma maneira total. Como enfrentar isso, né, objetivamente? Eu não vejo outra saída a não ser através de priorização. Eu acho que hoje não há mais a possibilidade de chegar aqui um gestor e dizer assim, eu vou fazer saúde, educação, vou fazer escola, vou fazer creche, vou fazer posto de saúde, vou fazer estrada, vou fazer...
Na minha percepção, o Estado brasileiro ele perdeu a capacidade de atender todos os requisitos de cidadania que compõem a Constituição da República. Você tem que priorizar. E vir a público e dizer isso, dizer que vai priorizar. Eu, particularmente, sei que tem a questão da educação, que obviamente é muito importante, mas eu fico hoje com a questão de segurança. Se tivesse que priorizar, não vou ficar aqui em cima do muro, porque eu acho que sem segurança não tem prosperidade. Sem segurança não acontece nada. E vivi isso, não acontece nada. Sem segurança, um professor não vai para a escola ou não vai tranquilo para a escola. Sem segurança não há estabelecimento de política pública. Então, não adianta você fazer uma outra situação, investir numa política pública, sendo que o professor não pode chegar no colégio. Ou que o colégio é usado para esconder armas. Ou como no Rio de Janeiro, há uns meses atrás, que tem uma política pública, tenta ter uma política pública, e após uma operação policial na favela da Maré, o médico daquela UPA foi levado para a casa do traficante junto com enfermagem e tudo, ficou lá atendendo ele 24 horas, no outro dia devolveram o médico na casa, na UPA. Então, isso não é... Que política pública é essa? Que política pública é criar uma escola se o pai e a mãe têm que passar por um cara armado de fuzil para levar seu filho no colégio? Eu não sei se eu levaria meu filho no colégio numa situação dessa. Então, eu vejo que sem segurança é muito difícil. Para não falar aqui de negócios, nós temos aqui empresários, eu sempre digo que o capital é um elemento covarde da sociedade, ele vai aonde está bom para ele. E é assim que funciona. Se está ruim aqui, ele vai para a Bahia, se está ruim no Rio de Janeiro, como aconteceu no Rio de Janeiro. Os negócios foram todos embora para São Paulo, a Bolsa de Valores foi embora para São Paulo. E isso hoje continua acontecendo. Então, eu acho que um administrador público ele precisa ter foco. E, sobretudo, dizer para a população, de uma forma transparente, a opção que ele fez. A opção que ele fez de priorizar determinados aspectos. Porque é muito triste, gente, muito triste, no momento que uma sociedade tem que fazer uma matriz SWOT para ir comer uma pizza ou para ir na praia, a sociedade está morrendo. Você tem que levar o filho no aniversário, tem que saber que horas é, por onde vai, por onde vem, como é que faz, como é que não faz, não vai. Então, eu acho que são questões que têm que ser abordadas com muita seriedade e, sobretudo, com clareza. Então, eu não vejo hoje um Estado brasileiro dizendo que vai cumprir os requisitos básicos de cidadania do cidadão. Não vejo porque não há dinheiro, não é uma questão política. Para mim, não há recurso. Você precisa trazer de volta ao ser humano aquilo que ele tem de mais caro, que para mim é a esperança. É a esperança. E isto gera prosperidade, e isso pode nos levar a um ciclo virtuoso. Agora tem que optar. Tem que optar sem populismo, sem assistencialismo, tem que optar de uma maneira muito clara e mostrar para a sociedade que existe um plano. Esse plano é de curto, de médio, de longo prazo. E ainda tem no final uma palavra mágica que é há que se ter um plano integrado. Você não pode ter um plano isolado. Conto para vocês exemplos que vivíamos no Rio de Janeiro, havia-se plano habitacional no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que é um projeto interessante. 10.000 famílias instaladas num determinado lugar, o secretário de Segurança, o secretário de Saúde, outras pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Porque o que interessava era ir lá balançar a chavezinha, dizendo, ó, inaugurei e dei 10.000 moradias para as pessoas. Aí depois invadiram lá, secretário, tem que ir lá tirar. Eu não vou tirar. Não sabia. Será que 10.000 famílias não cabe? Vai falar com o chefe de polícia, será que não é? Será que não tem que botar uma delegacia lá? Será que não tem que botar uma companhia da polícia militar? Qual é o impacto disso na sociedade? Eu não vejo hoje uma saída que não passe por um planejamento de curto, médio e longo prazo e que ele seja integrado com outras instituições. Por que integrado com outros órgãos? Porque a polícia ela é um pedaço. E os outros
podem complementar e devem complementar isso, trazendo os requisitos de cidadania. Nós experimentamos isso no Rio de Janeiro. Nós experimentamos. Só que hoje, quando você fala em cidadania, muita gente corre. Muita gente corre, porque é algo caro de se fazer. E o Estado está há anos-luz, com certas fatias da sociedade, em prestar essa questão de cidadania. Então, você entrar, entregar a segurança, é uma maneira de desafiar o próprio Estado para que ele faça o resto, coisa que ele nunca fez. Eu não vejo uma outra alternativa para que a gente melhore essa situação, a não ser melhorar a própria vida do cidadão. Eu digo para vocês que no Rio de Janeiro, hoje, você precisa, primeiro, em certos lugares, de ação policial, para depois entregar cidadania. E deixo dito aqui o seguinte, eu acredito que Porto Alegre talvez não precise ações de segurança em determinados lugares para depois vir com cidadania. Talvez somente a cidadania vindo de uma maneira mais forte, mais presente, você consiga isso. Então, o que eu vou deixar aqui do Rio de Janeiro para vocês? Olhem para lá e não deixem com que o Rio Grande do Sul chegue aos níveis que chegou o Rio de Janeiro, por pura leniência e pela passividade do Estado. O Estado foi leniente, mas a sociedade foi muito tolerante. E eu acho que esse exemplo que vocês estão dando aqui é que vocês não estão dispostos a tolerar. Muito obrigado, gente.